Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um estudo bíblico intitulado ao tema Testemunho de Michael Watson, suposto ex-membro da inexistente Igreja do Kenzo Atsushi em Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América. Portanto, vamos falar sobre o suposto testemunho, ou o testemunho do suposto Michael Watson, suposto ex-membro da Igreja de Kenzo, da inexistente Igreja de Kenzo nos Estados Unidos da América. A exemplo de vários outros falsos testemunhos, isto é mais um testemunho inventado e narrado por terceiros. Neste caso, nem por terceiros mas com voz robótica. Mais um testemunho inventado para beneficiar, para promover, defender e para tentar provar que os testemunhos de Kenzie Roberts são verdadeiros e que as testemunhas são reais. Ou seja, mais uma falsa testemunha em prol destas fábulas criadas e inventadas para desviar os cristãos na internet. Então vamos começar. Glória a Deus. Glória a Deus. Testemunho de Michael Watson, ex-membro da inexistente Igreja do Pastor Kenzo nos Estados Unidos da América. A primeira pergunta, estamos aqui falando sobre as heresias que contém nestes pseudo-testemunhos e refutando elas pela santa, verdadeira, infalível, inerrante e poderosa Palavra de Deus, poderosa para destruir as fortalezas satânicas. Diz aqui primeiro: quem se levantar contra o ministério do pastor Kenzo morre e vai para o inferno? É a pergunta que fica. Será que quem se levantar contra o ministério do pastor Kenzo morre e vai para o inferno? Diz assim o suposto testemunho: o anjo me mostrou 3 jovens no inferno que também congregou comigo. Isto é o suposto Michael Watson falando acerca de 3 jovens que estavam no inferno que congregaram com ele na igreja do Kenzo. Esses jovens se levantaram contra o ministério do pastor Kenzo depois que ele teve a sua primeira experiência. Eles o chamaram de velho louco, radical e cheio de alucinações e ainda diziam que isso era o efeito das drogas, que consumia. Eles se rebelaram contra o seu próprio pastor e não demorou um ano para encontrarem a morte. Os demónios que usaram esses jovens para perseguir o pastor estavam zombando deles e diziam assim: fomos nós que usámos vocês. Os jovens eram atormentados de uma forma cruel. Pronto. Vamos aqui refutar aqui esta fantasia. Refutação. Esta história aqui fabricada traz consigo a mensagem implícita de que todo aquele que se levantar contra o suposto pastor Kenzo Atsushi é um rebelde e irá para o inferno para sofrer torturas cruéis, como se isso fosse um pecado gravíssimo para nós não crer numa história fictícia e inventada pela mente humana e que é claramente antibíblica, conforme eu tenho como provar na minha apostila que elaborei, intitulada ao tema O Fantástico Testemunho de Kenzo Atsushi. Fantástico porque vem mesmo da fantasia. E quem quiser adquirir esta apostila, me peça gratuitamente para o seguinte e-mail: L de Luís, F de faca, T de tudo, G de guerreiro, Monte Sinai, portanto é o LFTG, L de Luís, F de faca, T de tudo, G de guerreiro, montesinai@gmail.com. É uma apostila com mais de 40 páginas refutando plenamente e completamente esse testemunho e tendo ele como falso, mentiroso. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus, conforme Apocalipse 21:8. E lá não entra nada que contamine, nem que faça abominação e pratica mentira. No versículo 27. E também diz em Apocalipse 22:15 que de fora ficarão todos aqueles que amam e os que praticam a mentira. Tu não praticaste a mentira, não inventaste um testemunho falso, mas creres no falso testemunho, tu vais ficar de fora do reino de Deus. A menos que te arrependas. Te converte, rebelde. Te converte e arrepende. Aleluia, xaramandaya. Não sejas um desviado da verdade para voltares às fábulas. Conforme 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Quem segue as fábulas, quem se desvia para seguir as fábulas, se desvia da verdade. É um desviado. Está nas fábulas. Então, diz aqui, todas essas histórias de gente que supostamente se levantou contra o pastor Kenzo e que agora está sofrendo agonias
terríveis no inferno só têm um objetivo: colocar medo nas pessoas. Medo de quê? De questionar sobre a origem, a veracidade ou a base bíblica desta história e aceitar, qual robô programado, tudo o que é falado nela, e assim, não investigando nem pesquisando, o autor dessa narrativa fabulosa continuará sempre impune, semeando o medo, o terror e enganando as multidões rumo à sua perdição. Porque todo aquele que crê numa mentira segue a mentira. É amante da mentira e vai ficar de fora do reino de Deus, conforme eu falei em Apocalipse 22. Foi o apóstolo João que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, segundo a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, vamos aqui para refutar mais uma heresia aqui constante neste falso Michael Watson. A pergunta que fica é o seguinte: 2. Os testemunhos de arrebatamento de espírito deveriam ser suficientes para salvar as almas? Diz aqui no pseudo-testemunho do Michael Watson. Glória a Deus. Eu vi uma multidão de pessoas no inferno. Portanto, o suposto Michael Watson diz que viu uma multidão de pessoas no inferno e uma grande placa escrita: não serão tomados por inocentes por conhecerem a realidade espiritual. Perguntei ao anjo o que aquilo significava. O anjo disse: todos esses que estão apenas nessa parte do inferno já ouviram testemunhos de arrebatamento de espírito. Uma parte creu, mas não procurou se aproximar de Deus e a morte o tragou. Já a maioria é incrédula e duvidaram das experiências. O anjo mostrou outra multidão de pessoas que tinham ouvido o testemunho de arrebatamento do pastor Kenzo e mesmo assim não se converteram. Eu vi pessoas no inferno por blasfemar do espírito que usava o pastor Kenzo. Atenção que o espírito aqui, conforme isto foi sacado, removido, copiado do blog Defesa da Fé 2017, está com E pequeno. Então aqui está uma grande prova que o espírito, que eles muitas vezes metem o Espírito Santo com E pequeno. Então o espírito que está por detrás destes testemunhos, tanto do Kenzo como do Robert Atsushi, como do Michael Watson, como do Kimberly Watson, ex-membro e ex-obreira da igreja do pastor Kenzo, e conforme está escrito no testemunho do Ronald Mussona, ex-feiticeiro do Zimbábue, o maior que existia na cidade de Mutare. É tudo mentira, que já liguei para lá, nunca ninguém conheceu esse varão que supostamente se tinha convertido e estaria a tomar conta da igreja do pastor Kenzo na cidade de Mutare, no Zimbábue. Tudo mentira, conversa para boi dormir. O pai da mentira é Satanás, e se tu creres na mentira, tu és filho do diabo e não de Jesus, conforme João 8,44. Então, Rei Kamassubri Cantalamanai diz aqui: vi pessoas blasfemar do espírito que usava o pastor Kenzo. Então o espírito que está por trás tanto do testemunho do pastor Kenzo como dos testemunhas falsos, narrados com voz robótica ou narrados por terceiros com voz real, portanto, narrados por terceiros, testemunhos narrados, criados para defender. O espírito que está por trás é o espírito imundo, é o espírito maligno, o espírito enviado por Satanás, não o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Isto é o Espírito da mentira, o Espírito do erro. Então vi pessoas no inferno por blasfemar do Espírito que usava o pastor Kenzo. O Espírito que é pequeno, então não é o Espírito Santo. Elas diziam que ele estava operando milagres através dos demónios. Portanto, ofenderam o Espírito de Deus, mais uma vez Espírito de Deus com E pequeno, que atuava sobre ele. O anjo disse: os testemunhos não estão sendo o suficiente para salvar as almas. Os demónios estão colocando sementes de incredulidade para que não creiam, e assim a semente semeada é tirada das suas vidas. Refutação. O relato do suposto Michael Watson diz que ele viu uma multidão de pessoas no inferno porque não creu nos testemunhos de arrebatamentos de espírito. E aqui querem-nos dar a ideia que quem não crer num testemunho de arrebatamento de espírito nos levará à condenação eterna. Mas isso daí é uma mentira, pois, embora os arrebatamentos de espírito com revelação vindos da parte de Deus sejam bíblicos, todavia, muitos testemunhos de arrebatamento de espírito atuais são mentiras inventadas pelos homens, e outros são arrebatamentos sim, mas dados pelos demónios, na chamada viagem astral, com visão do engano para iludir as massas de cristãos e os levar a crerem mentiras e fazê-los perder a sua salvação, trazendo vários acréscimos à doutrina, à palavra do Senhor, diminuições ou omissões e distorções da palavra. Por isso temos sim que comparar todo o testemunho com a palavra de Deus e provar se os espíritos vêm de Deus. E obviamente, como já vem sendo regra, mais uma vez nos apresenta todo aquele que não crê no testemunho do suposto pastor Kenzo Atsushi agonizando no inferno para lavar o cérebro, uma autêntica lavagem cerebral, àqueles que já estão sendo enganados
e para que eles nunca mais ousem sequer questionar. Aleluia. Andar à matéria e provar se as coisas estão sendo testemunhadas estão ou não de acordo com a palavra de Deus. O anjo disse: os testemunhos não estão sendo suficientes para salvar as almas. Isto parece comédia. Será mesmo que os testemunhos de arrebatamento de espírito deveriam ser suficientes para salvar as almas? É a pergunta que fica. Será mesmo que a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo não é mais suficiente para poder salvar as almas? Existe aqui uma heresia grave que é afirmar-se que os testemunhos de arrebatamento de espírito deveriam ser necessários para que se pudesse salvar as almas, o que não procede de Deus nem corresponde à verdade, pois Jesus mandou pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus. Pregai-o, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Não mandou pregar o Evangelho. Jesus mandou pregar o Evangelho. Amém? E os arrebatamentos de espírito verdadeiros, que são coisa rara, tanto na Bíblia quanto na vida real, os arrebatamentos de espírito verdadeiros são coisa rara. São raríssimos de acontecer, tanto na Bíblia, que somente 6 pessoas foram arrebatadas, registado na Bíblia, 6 pessoas, e somente, glória a Deus, ricantaramasteria andalabaia, oricantalamai, somente 2 deles foram arrebatados mais do que uma vez, e somente um viu um inferno. Hoje em dia é muito fácil a pessoa descer ao inferno, toda a gente vai para o inferno. A pessoa chega na igreja visitante, desmaia e vai para o inferno. Não creio nesses arrebatamentos não, meu irmão. Aleluia. Antigamente as pessoas tinham que pagar um preço, buscar, clamar a Deus para ele responder e revelar coisas grandes e firmes, ocultas que ele não sabe. Jeremias 33:3. Agora, hoje é fácil. Até o ímpio chega lá, desmaia, é manipulado, é hipnotizado pelo encantador e dá-se ordem, invoca-se um anjo, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, e depois manda-se arrancar a alma e levar para o inferno, levar para o céu. Vira uma manipulação, vira uma palhaçada, um circo gospel verdadeiro, né? Kamanagashuri, um stand-up, um show de comédia dentro da igreja, uma palhaçada autêntica. Aleluia. Não os verdadeiros arrebatamentos de espírito, aleluia, racantarai, mas são falsos, manipulados pelo homem com invocação e ordens diretas ao anjo Gabriel, ao anjo Miguel, ao arcanjo Miguel. E Kamanagashuri andalabai, quando o homem não pode dar ordens aos anjos, os anjos não recebem ordens humanas, somente ordens divinas. Ai, shurikantalamanaya. Olha aí. Glória a Deus. Os arrebatamentos de espírito verdadeiros são coisa rara, tanto na Bíblia quanto na vida real, e a maioria dos cristãos nunca sequer ouviu um testemunho de arrebatamento de espírito. Aleluia. E, no entanto, foi salvo. Portanto, a maioria dos cristãos nunca sequer nem ouviu um arrebatamento de espírito. No entanto, foi salvo. Tem muitos cristãos que nunca ouviram um arrebatamento de espírito. Então, não é por aí. Está completamente errada essa premissa, que não estão sendo suficientes, que deveriam ser. Então os arrebatamentos deveriam ser suficientes, ou a palavra de Deus já não é mais suficiente? O que é suficiente? Aleluia. Então, conforme eu já citei, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Reparem que Jesus não disse: quem não crer nos testemunhos de arrebatamentos de espírito será condenado. Mas será condenado é quem não crer na palavra de Deus, que é o Evangelho pregado. É certo que existem também alguns testemunhos de arrebatamento de espírito que são reais e que vieram da parte de Deus. Temos várias pessoas que testemunharam, António Feitosa, Irmã Lia, e vários outros testemunhos na internet que são pessoas reais, que testemunharam e vieram da parte de Deus. E esses devemos aceitar, pois estão de acordo com a palavra de Deus. Porém, estes dos Atsushis são contrários à palavra de Deus. Ou seja, eles têm uma capa de santidade. Parece que são santos, parece que são de sã doutrina, parece que pregam contra o pecado, contra as vaidades, contra as carnalidades, contra o mundanismo. Pregam em prol da santificação, separação do cristão. Parece. Tem muita coisa boa copiada da Bíblia, copiada das sãs doutrinas ensinadas nas igrejas de santidade. Só que tem também erros grosseiros, contradições e heresias de perdição, doutrinas de demónios, coisas que jamais poderiam vir da parte do Espírito de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Os atos são contrários à palavra de Deus. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, 9. Um pouco de mentira contamina todo o teu corpo. E quem do imundo tirará o limpo? Ninguém. Jó, capítulo 14, versículo 4. São contrários à palavra de Deus e por isso falsos. E também inventados, pois nunca aconteceram de verdade. São fantasias. Aleluia. Nós já vimos aqui, aleluia, Jesus mandou pregar o Evangelho. Não mandou pregar o... Não disse quem não crê nos testemunhos de arrebatamento irá para o inferno, mas quem não crê na palavra. Se houver algum testemunho de arrebatamento verdadeiro, ele tem que estar 100% de acordo com a palavra. Se não tiver, se tiver lá coisas inventadas, aleluia, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Glória a Deus. É um provérbio popular. Vamos então aqui.
Ora, aqui mais uma fantasia pregada neste falso testemunho do Michael Watson. Uma pergunta: quando um cristão é mártir pela sua fé, ou seja, quando o cristão morre por causa da sua fé em Jesus Cristo, num país muçulmano, num país islâmico, no lugar onde ele morre, será que nasce mesmo uma árvore? Aleluia. Xarabandarabasteri andalamaia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Aleluia. Saramashuri cantaramanagandaia. Playa suriandaramanahaya. Será que quando houve aquele massacre na Nigéria, aleluia, na cidade de Baga em 2015, não é? Será que quando um grupo terrorista do, aleluia, do nordeste da Nigéria, um grupo chamado Boko Haram, terrorista islâmico, chegou lá e matou mais de 2.000 pessoas? Foi um verdadeiro banho de sangue registado pelos satélites. Tu agora chegas lá, a cidade de Baga está cheia de árvores onde morreram os cristãos? Eu creio que não está. Podes ir lá, não está. Xaramana, isso é fantasia, meu irmão. Massacre na cidade de Baga em 2015 foi uma série de ataques e assassinatos em massa, supostamente perpetrados, não é supostamente, foram claramente perpetrados pelo grupo terrorista Boko Haram. Isto é uma informação do Wikipedia, só que eles, como não gostam de falar mal do Islão, dos islâmicos, não é? Falar mal entre aspas, não gostam de dizer as verdades. Claro que existem islâmicos que não têm nada a ver com terrorismo, mas existem vários islâmicos que são terroristas, e os bois devem ser chamados pelos nomes, mas há o politicamente correto. Então, politicamente correto, não se pode falar nada negativo do Islão, nada negativo da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, regiões afro, não se pode falar nada negativo do grupo LGBT. Não é? É a lei do politicamente correto, mas os cristãos vão falar a verdade, doa quem doer. O que é certo é certo, o que é errado, o que é pecado, e o pecado leva ao inferno. Homossexualismo, lesbianismo, travestismo, transexualismo, bissexualismo, orgias, pornografia, prostituição, adultério leva ao inferno. A mentira, o engano e a fraude levam ao inferno. Aleluia. O homicídio leva ao inferno. O terrorismo, o sadismo leva ao inferno. A destruição de vidas inocentes leva ao inferno. Amém? Então esses assassinatos que eles estão perpetrando, esses terroristas do Boko Haram, se não se converter, vão para o inferno. Esta é que é a realidade. Então uma série de ataques e assassinatos em massa foram perpetrados, não foram supostamente, foram perpetrados pelo grupo terrorista Boko Haram na região nigeriana de Baga, no estado de Borno, entre 3 e 7 de janeiro de 2015. As primeiras informações é que houve centenas de vítimas fatais e mais de 2.000 pessoas desaparecidas. Foi um autêntico banho de sangue, tendo sido depois confirmadas centenas de mortes. Isto é o que eles estão a dizer, foi mais de 2.000 mortos. Mais de 2.000 mortos. Foi um autêntico banho de sangue registado pelos satélites. Aleluia. As autoridades e moradores do lugar conseguiram escapar. Dizem que mais de 2.000 pessoas estariam mortas ou desaparecidas. Aleluia. Glória a Deus. Então, os irmãos entendem aqui o que aconteceu em 2015. Será que tu vais agora à cidade de Baga, aquela região de Baga ali, e vais encontrar onde o sangue foi derramado dos cristãos, cheio de árvores? Está lá uma floresta inteira cheia de árvores? Não. Será que cada um que morreu nasceu uma árvore? É tudo mentira, meu irmão. Conversa para ouvir-me, fábula. Mais uma fábula aqui deste falso testemunho. Amém? Vou aqui ler aqui. Então a pergunta que fica é essa: será que quando um cristão é mártir pela sua fé num país muçulmano, no lugar onde morre, nasce uma árvore? Mentira. Olha aqui mais o que é que relata o suposto Michael Watson, que nada mais é do que mais uma história inventada, a exemplo dos Atsushis, uma história para defender os Atsushis, com o nome de testemunho de Michael Watson, ex-membro da igreja do pastor Kenzen Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Da inexistente igreja, porque tu vais lá, nunca houve essa igreja. A irmã Vivian Gendernalik, que é americana, ela pesquisou, não existe. Podes ir lá aos Estados Unidos, não existe nada. Nunca houve nenhuma igreja registada lá. Kenzo nunca residiu lá no estado de Denver, Colorado. É tudo mentira, né? Aliás, na cidade de Denver, no estado de Colorado. Então, o suposto ex-membro da igreja inexistente do pastor Kenzo nos Estados Unidos da América, é uma igreja, mas que é inexistente, nunca existiu, diz assim: o Senhor mostrou os mártires que estão sendo mortos em países muçulmanos. Jesus me disse: os demónios estão querendo paralisar a obra usando esses homens que odeiam a minha palavra. Mas os sangues desses irmãos não foram derramados em vão. As suas mortes não foram as suas derrotas, eles estão no céu.
Os lugares onde os seus sangues foram derramados fez a terra brotar uma árvore que cresceu e ali frutificou. As sementes que esses homens depositaram foram regadas pelos seus sangues. Fantasia. Então, um cristão martírio. Mentira, meu irmão. Mentira. Pai da mentira é o diabo. Refutação. Será mesmo verdade quando morre um cristão, no lugar onde o seu sangue foi derramado, irá nascer uma árvore? Bem, se vocês creem nisto, então é melhor também crer que o tio Patinhas, o rato Mickey e o pato Donald existem e são personagens reais. Então, creiam também que o elefante voa, como as aves, o sapo se transforma em príncipe e o cão fala. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, 3 e 4 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade voltando às fábulas. Só por aí já podemos ver que estes testemunhos são uma clara invenção da mente humana. Não somente os dos Atsushis, mas também estes das suas falsas testemunhas e dezenas de outros mais que se encontram em blogs e canais do YouTube. Canais como o Evangelismo Online, o Elohim Yeshua, Jesus está voltando, o Atos 4.12, só Jesus salva, Atos 4.12, vários outros canais que se dedicam só a colocar testemunhos. Tem alguns testemunhos verdadeiros esses canais? Provavelmente tem, mas a maioria, aliás, alguns deles, a maioria são mentirosos e muitos desses canais têm testemunhos mentirosos, misturados com alguns verdadeiros. Então há ali mentira, o pai da mentira é Satanás, estão enganando o povo. E também em blogs como o Defesa da Fé 2017. Eu pesquisei até agora, pode ser que haja um testemunho verdadeiro, mas em todos os que eu, dezenas e dezenas de testemunhos, foram mais de 50 testemunhos, não encontrei um único que fosse verdadeiro. Pode ser que haja lá, não estou a dizer que não há, mas o que eu pesquisei até agora, nada. Testemunho de ex-mendigo, ex-ladrão, ex-homossexual, ex-lésbica, ex-feiticeira da Índia, ex-não sei o quê, ex-modelo, mulher idosa é arrebatada, e por aí vai. Ex-ancião dos Testemunhas de Jeová, ex-CCB, ex-cooperador da CCB, ex-não sei o quê, ex-não sei quanto. Nada, zero. Amém? Não existe nada sobre essas pessoas. Então é bem claro, o YouTube está cheio de enganos, irmão. Andará mastéria. Então vou repetir, só por aí podemos ver, por esta fantasia, onde morre um cristão martirizado, vai nascer uma árvore, que estes testemunhos são uma fábula, são uma clara invenção, e não somente os dos Atsushis, mas também estes das suas falsas testemunhas e dezenas de outros mais que se encontram em blogs e canais do YouTube com o mesmo género de narrativa, cujos nomes não irei aqui mencionar pelo tempo não permitir. Quer dizer, na altura que eu escrevi, não mencionei, mas agora estou mencionando para quem ouvir este relato saiba quem está propagando as mentiras e quem provavelmente também inventa. Porque alguns desses canais, ou um desses canais, possivelmente poderá ser o autor do Kenzo, do Robert Atsushi e das suas falsas testemunhas, do Ronald Mussona, do Michael Watson, Kimberly Watson, Phil Santos é muito duvidoso. Há quem diga, ele existe, mas nunca deu dados de ninguém. Se existe é um falso profeta, porque vai passar uma revelação para Robert Atsushi, quando o Robert Atsushi não existe. Ele não está na Hungria, nunca pisou na Hungria, não é? Nunca pisou na Hungria, não existe, nunca teve casa própria na Hungria, nunca residiu legalmente na Hungria, nunca teve igreja registada na Hungria. Isso é tudo mentira. Agora dizem que não é na Hungria, é em Timisoara, na Roménia. Também não existe na Roménia. Tudo mentira, meu irmão. Está na Ásia, Colásia, vários países. Mentira. Podes ir de cada um dos países que eles dizem, não está, é mentira. Então, um indivíduo passa uma revelação, uma profecia, uma visão, ou um sonho, uma mensagem da parte de Deus para uma pessoa que não existe, é um mentiroso, é um filho de Satanás. Então esse filho santo não existe, mas se ele existir é um filho do diabo, é um endemoniado. Está passando algo que Deus não mandou passar, Deus nunca revelou. Mensagem para Robert Atsushi, isso é mentira, meu irmão. Converte, em nome de Jesus. E vários outros. Testemunho de Guilherme Farias, que Deus lhe confirmou. Deus jamais vai confirmar uma mentira. Também um falso testemunho narrado com voz própria. Pode ser do próprio Guilherme Farias ou de outro. Não sabe quem narrou, se é o Guilherme Farias ou não. Nem quem é esse Guilherme Farias. Sabemos que um jovem, com voz, com uma fala meio gaguejante, fala, apenas está lendo um papel. Apenas está lendo algo que está vendo. Ele está lendo uma narrativa. Ele está lendo... Não é um escrito, ele não está testemunhando coisa alguma e aquilo é falso. Deus não vai confirmar nada. Então todas as testemunhas são falsas de Kenzo Atsushi. E se houver algumas que são homens verdadeiros, estão testemunhando coisas que Deus não revelou. Ou o engano do seu coração os enganou, falou na mente deles, eles falaram, ou Satanás revelou para eles. É tudo mentira. Aleluia. Sharamaya.
Vamos aqui para o 10. 4. Erros de cristão iniciante. Está no testemunho, no suposto testemunho do Michael Watson. Diz assim: Mateus viu 3 pessoas no momento da transfiguração que eram Jesus, Moisés e Elias. Reparem que isto é erros de iniciante. Como é que isto pode ter vindo do Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade? Agora a pergunta que fica: será que foi mesmo Mateus quem viu Jesus, Moisés e Elias no monte da transfiguração? É a pergunta. Ou será que foram Pedro, Tiago e João que viram esse facto? Aleluia, remanagashaya playa. Mateus viu alguma coisa ou foi apenas o escritor desses fatos? Que eu saiba, Mateus apenas escreveu o Evangelho daquilo que ele inquiriu. Aliás, daquilo que ele inquiriu, daquilo... Aleluia. Chori cantar a masteria. Olha aí. A prova... Repalamastericaya. Xarai, que Mateus não viu nada no Monte da Transfiguração, porque Mateus nem sequer estava no Monte da Transfiguração. Ele apenas foi o escritor do Evangelho. Haramandagabai. Mateus Levi, olha aí. Mateus 17:1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em separado a um monte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então quem é que viu? Quem é que viu, aleluia, Jesus, Moisés e Elias? Foram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram consideradas as colunas da igreja. Não foi Mateus. Mateus não viu nada disto, porque Mateus não subiu a esse alto monte em particular, junto com estes 3 apóstolos. Então o pai da mentira é o diabo. Isto é erros de iniciante, erros de... Né? Eles querem andaraba, andaraia, erros de cristão iniciante. Isto é ridículo. Aleluia. Agora vamos aqui para mais uma refutação, está quase terminando. Por último vamos falar aqui sobre os reis magos. Foram 3 os reis magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu? É a pergunta. Porque o que é que diz o testemunho do Michael Watson? 3 foram os reis magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Refutação. Talvez o autor desta novela fabulosa seja um católico apostólico romano, pois é no catolicismo que é contada esta fábula que quando Jesus nasceu foram 3 os reis magos que viajaram do Oriente e trouxeram presentes a Jesus. Ainda cito os nomes de cada um deles: Belchior, Baltazar e Gaspar. Isto é uma lenda oriunda do século VI. É uma lenda católica, do catolicismo romano. Aleluia, Sharamandaraia. Quem sabe o autor de Kenzo Atsushi e das suas falsas testemunhas, como o Michael Watson e o Kimberly Watson e o Ronald Mussona, seja também um católico apostólico romano. Está tentando levar o povo de volta ao catolicismo, de volta à idolatria. Olha o que é que diz aqui. Porém, na Bíblia, que é a santa e infalível palavra de Deus, fala apenas em magos, plural, e não diz que eles eram 3. Então há várias coisas erradas. Cantarai. Diz só que eram magos, uns magos, não diz que eram 3. Aleluia, por isso tinham que ser pelo menos 2 ou mais. Podiam até ser 3, mas na Bíblia não diz que eram 3, então eu não vou. A Bíblia diz que todas as palavras de Deus são puras, nada acrescentes às suas palavras para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35:6, aleluia. E a Bíblia diz que de fora ficarão os mentirosos. A Bíblia também não diz que eles eram reis, mas somente diz que eles eram magos, ou seja, astrónomos e estudiosos das estrelas e também das Sagradas Escrituras. A Bíblia não diz que eles trouxeram presentes ao bebê recém-nascido Jesus logo imediatamente após o seu nascimento, numa manjedoura. Mas diz que eles só conseguiram ir até Jesus 2 anos após o seu nascimento. Então, vejam que isto aqui é uma fábula. Este testemunho do Michael Watson é mais uma fábula. 3 foram os reis magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Várias mentiras. A Bíblia não diz que eram 3. Tinham que ser 2 ou mais. Podiam até ser, mas a Bíblia não diz. Então a Bíblia não diz que eram 3. Já está acrescentando. Reis magos. Quando fala de reis, eles não eram reis, eles eram apenas magos. E se trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Mas a Bíblia não diz que eles trouxeram presentes quando ele nasceu, mas 2 anos depois de ele ter nascido. E não foi numa manjedoura, mas numa casa. Vê que fábula aqui. E cantar a mastéria. 12. Há aqui a palavra que refuta esta farsa. Mateus, vamos ler do 2 a seguir, capítulo 2 a seguir, do versículo 1 a seguir. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, não diz 3, eis que os 3 reis magos, diz uns magos, nem diz que eram reis, uns, plural, tinham que ser 2 ou mais, vieram do Oriente a Jerusalém. Então todos esses reis, que eram plural, tinham que ser 2 ou mais, vieram do Oriente a Jerusalém, não diz onde é que eles estavam.
Não diz que nacionalidades eles eram. Eles estavam no Oriente e vieram para Jerusalém, dizendo: onde é que está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aleluia. Ricantarai, ou seja, eles eram observadores das Escrituras. Em Kamanagashai, porque a Escritura diz, aleluia, Ricantalamasтерin, no livro de Números. Aleluia, aleluia, Andaramassaia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, Andaramassuri, Andaramanagaia. Olha aí. Em Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló e ele se congregarão os povos. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Agora aqui, oh, Campanto Covanaia. Aleluia, glória a Deus. Números 24:17. Olha aqui esta profecia, esta revelação vinda da parte de Deus. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Então eles conheciam esta escritura. Uma estrela procederá de Jacó. E um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá os filhos de Sete. Aleluia. Andaramasteri. Então a profecia da estrela. Eles liam as escrituras também. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Israel com ele. E os congregados, todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor dentre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, não diz os 3 reis magos, não diz que eram 3, diz os, plural, magos, não diz que eram reis, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe desaparecera. E enviando-os a Belém disse: ide e perguntei diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-me para que eu também o vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que haviam visto no Oriente ia adiante deles, Aramandagaia, Suriandarsteri, até que chegando se deteve sobre o lugar que estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E chegando, aleluia, Ricantalamasteri Andalamaya. E entrando em casa, não é na manjedoura. Não foi quando ele nasceu, foi 2 anos depois, já vais ver. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus, aleluia, aleluia. As dádivas eram 3, mas os magos não diz que eram 3. Isto aí já é especular, ir além do que está escrito. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quando é que viram a estrela? Foi há 2 anos atrás. Então ele mandou matar as crianças da idade de 2 anos para baixo, com menos idade. Aleluia. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque eles já não existem. Então bem claro, irmão. Bem claro que a fábula do Michael Watts é mais uma fábula para beneficiar os falsos testemunhos do Kenzo Atsushi, mais uma fábula para testemunhar falsamente que Kenzo é real, que ele existe e que os seus testemunhos são verdadeiros, e que Robert Atsushi é real, os seus testemunhos são verdadeiros. Então isto aqui é fábula, falso testemunho. O que é que fica aqui a advertência de Deus para estes inventores de testemunhos? Provérbios 35:5. Provérbio 35:6, assim é que é. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para aqueles que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Irmão, até aqui o Senhor falou, contra factos não há argumentos, que Deus em Cristo vos abençoe. Se alguém ainda não aceitou a Cristo, a Jesus Cristo, saibas que Ele morreu na cruz para te salvar. Ele te amou e derramou o seu sangue puro carmesim para te lavar e purificar todo o pecado. E arrependa hoje dos teus pecados e aceita hoje para seres salvo. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Volta atrás. Volta ao primeiro amor. Volta à casa do Pai. Volta a congregar-te. E tu que foste enganado por falsos testemunhos, pede perdão a Deus, te arrepende e segue somente a Cristo e a sua palavra, no lugar de seguires os super-heróis imaginários do YouTube e os testemunhos falsos na internet. Que Deus em Cristo vos abençoe.